Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Engenharia. Nós estamos falando sobre lajes maciças e nessa aula você vai entender quando armar a laje em uma direção ou quando armá-la nas duas direções, ok? Tá preparado? Vamos lá. E como são as armações das lajes, né? Bom, as lajes a gente pode armá-la em apenas uma direção ou pode ser armada também em duas direções. E o que define se vai ser armada em uma ou duas direções será justamente a relação entre os vãos. Então vamos entender aqui, olha, eu peguei três exemplos de lajes. A primeira aqui é uma laje totalmente quadrada, então eu tenho 4 metros por 4 metros. A segunda é uma laje retangular, de 4 metros por 500. Né? Um vão é, digamos assim, ligeiramente maior do que o outro. Já a terceira laje aqui, a gente tem um vão de 400 por 800, onde o vão maior é o dobro do vão menor. Se eu chamar esse vão aqui menor de A, né, ou seja, o lado menor de A, e o lado maior aqui de B, quando eu fizer a relação entre eles, eu vou definir aqui que tipo de modo de armação que será essa laje. Então, olha só, o lambda, que é o B sobre A, ele vai ter aqui, né, sempre o lado maior dividido pelo lado menor. Se eu tiver essa relação aqui igual a 1, né, 400 por 400, a minha laje ela é totalmente quadrada, né, já que os dois vãos aqui são iguais, e as armações serão iguais também nas duas direções. Quando eu tenho aqui um lambda de B sobre A, né, de 500 sobre 400, eu tenho aqui 1,25, então as armações podem ou não ser, dependendo dos esforços, iguais de cada lado. E quando eu tenho aqui um vão que é o dobro ou maior do que o outro, né, eu tenho uma relação aqui de B sobre A igual a 2, eu já vou ter então uma reação diferente para o lado A do que para o lado B, e nesse caso a gente diz que essa laje aqui será armada em apenas uma direção. Aí você fala assim, Alisson, eu não entendi nada. Por que a relação aqui entre lado A e lado B, ela vai definir ou não se eu tenho armação em um lado ou do outro lado? Bom, então vamos entender isso melhor, né? Já que a gente, que só fazendo as relações a gente não consegue definir por que isso acontece, vamos entender melhor. Veja bem, olha, eu vou pegar a primeira laje que a gente tem aqui, olha, ela é totalmente quadrada, então eu tenho aqui 400 por 400, tem um lado A e um lado B aqui. Se eu fizer duas faixas nessa laje aqui, concentradas aqui, né, bem no centro da laje, observe que aqui nesse ponto essas lajes elas vão se encontrar, que é onde a gente tem aqui a maior flecha, né? E essa faixa que a gente tem aqui, ela vai ter aqui uma largura de 1 metro, ok? Então eu vou ter, analogamente, uma viga de comprimento L, que no nosso caso é 400, com uma carga distribuída e cuja deformação será aqui feita bem no centro dela, tanto para um lado quanto para o outro. Se eu tenho de forma análoga uma viga, eu posso dizer que a deformação dessa laje ou desta viga pode ser dada aqui pela expressão de 5 vezes a carga vezes o L a quarta, dividido aqui por 384 vezes a rigidez, que é dada aqui pelo módulo de elasticidade vezes a inércia. Se isso é verdade para o lado A, para o lado B também será a mesma fórmula, né? Mas veja bem, olha, se elas estão se encontrando aqui, olha, essa deformação, tanto para esse lado quanto para esse lado, estão se encontrando aqui no meio, se eu pegar essas duas formulações aqui e igualá-las, né, fizer exatamente isso aqui, então eu terei 5 vezes a carga do lado A, só substituir aqui a carga P por Q, ok? Para ficar um pouco mais entendido, vezes o comprimento à quarta dividido por 384 vezes o EI, vai ser igual exatamente o lado B, que vai ser 5 vezes a carga do lado B vezes 4AL, dividido aqui por 384 vezes o EI. Se eu tirar as constantes aqui, tanto de um lado quanto do outro, eu vou ter a seguinte situação. A carga do lado A, já que ela pode mudar de acordo com o tamanho do vão, vezes L a quarta, que também pode mudar, no nosso caso aqui é quadrado, mas no nosso próximo exemplo isso aqui vai ser diferente, né? Então eu estou colocando aqui apenas as incógnitas que serão diferentes. Vai ser igual a carga do lado B vezes o L a quarta. Se eu quiser achar a carga do lado A,
Basta que eu pegue isso aqui, olha, e passe para o lado de cá, né? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. A carga do lado A, ela vai ser a carga do lado B vezes o L à quarta dividido aqui pelo L à quarta também. Se eu substituir isso aqui, os valores pelos vãos que a gente tem aqui, observe que vai dar isso aqui, olha. A carga do lado A será igual à carga do lado B vezes o L vezes o L também. Corto esse com esse, eu tenho então que a carga do lado A vai ser exatamente a carga do lado B. Isso significa que as deformações deste lado e deste lado serão exatamente iguais. Então, portanto, se eu tenho cargas iguais e tenho deformações iguais, as armações que eu tenho aqui, elas serão exatamente iguais. Por isso que a gente tem esse tipo de laje aqui armada em duas direções, né? Já que as cargas e as deformações serão iguais para os dois lados. Ok? Simples de entender isso aqui, e a gente tem aqui provado matematicamente por que isso acontece. Agora vamos pegar o nosso segundo exemplo, né? Onde eu tenho aqui um vão que é ligeiramente aqui maior do que o outro. Então, na verdade, agora, ao invés de ter apenas uma faixa de comprimento L, eu terei duas faixas, né? Duas vigas. Então, eu tenho uma com o vão L igual a 400 por 100, e tenho aqui um outro de vão L igual a 500 também por 100. Se eu pegar aquela nossa mesma formulação, fizer todos aqueles pontos, né, de tirar aqui as incógnitas que são iguais, eu vou achar a mesma coisa que eu tenho na versão anterior, né? A carga do lado A vai ser a carga do lado B, vezes aqui o comprimento L do lado B dividido aqui pelo comprimento L do lado A. Faço essas contas aqui e vou achar o seguinte, olha, que a carga do lado A, ela vai ser a carga do lado B multiplicado por 2,44. Observe que eu aumentei apenas 1 metro aqui no vão B da laje e a carga do lado A, ela já mais que dobrou em relação ao lado B. Aí você me falaria assim, Alisson, eu não entendi não, porque quando eu tenho vigas, o maior vão aqui, ela vai ser o vão mais carregado. Isso é verdade para as vigas, mas aqui, como a gente tem um comportamento de placas e a gente tem apoio aqui em todas as direções dessa laje, esse comportamento é bem diferente do que acontece em vigas. Então, isso significa que os esforços que serão dimensionados para essa direção serão diferentes dos esforços dimensionados para essa direção. Agora vamos pegar o nosso terceiro exemplo, né, que o vão é o dobro um do outro. Então, veja bem, olha, eu tenho aqui a laje de 800 por 400 e tenho as mesmas duas faixas que a gente já fez nos exemplos anteriores. Pego aqui as duas vigas que eu tenho, né, uma com L de 400, outra com L de 800. Pego as mesmas formulações e faço as mesmas substituições. Observe que se eu fizer essas contas aqui, olha, eu vou achar que a carga do lado A, ela é a carga do lado B vezes 16. Então, a carga nesta direção, ela está aumentando demais em relação a essa. Isso representa o seguinte, que a carga do lado B, ela vai ser aproximadamente 0,063 em relação ao lado A. Nesta direção, a carga está praticamente sumindo. E isso é fácil de explicar, né? Você ter que fletir neste ponto aqui, olha, é muito mais complicado do que você fletir nesse ponto. Você tem que fazer muito mais força para que isso aqui ocorra do que para isso aqui, já que o vão é maior. E quando a gente tem esse tipo de situação, ou seja, o lado B, a relação do lado B com o lado A for 2 ou maior do que isso, a gente tem lajes armadas apenas em uma direção, porque a carga na outra direção, ou seja, nesta direção aqui, ela é praticamente desprezível, né? Você pode observar pelo modelo matemático que ela vai tender-se a zero, né? Então, a gente tem que dimensionar a laje apenas em uma direção. Aí você me pergunta, Alisson, então no outro lado eu não vou ter armação? Sim, nós vamos ter armação sim, mas será uma armação de distribuição de cargas, né, que vai ser uma armação mínima e não uma armação dimensionada da mesma forma que é para o lado A. Isso, lembrando, é uma característica
de placas, né? Isso não é a mesma coisa do que a gente estiver analisando uma viga, mas é assim que funciona aqui para a gente. Muito bem, chegamos ao final da nossa segunda aula sobre lajes maciças. E lembre-se, se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos siga também no Instagram, porque tem muito conteúdo bacana por lá. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.